Bora dar um passeio pela capa do meu livro? Sweet, but if I get the wrong book cover, I'm a fabulous target. Para começar, eu quis que a capa do meu livro fosse uma capa bem marcante e que me agradasse também visualmente. Não pensei por hora nenhuma fazer com inteligência artificial, então eu procurei um capista para fazer a arte da minha capa. E esse capista é o Kevin Cardoso, que aceitou a missão de fazer a capa do meu livro. A capa do livro não foi o primeiro trabalho com o Kevin que eu fiz. O primeiro trabalho que ele fez para mim foi a arte dos personagens, que é essa arte aqui, que ela também aparece no livro. E o Kevin também fez para mim, além do desenho dos integrantes da banda, ele fez a logo da banda também, da Persuasão, que é o que está nessa camisa aqui, ó. Agora voltando para falar sobre a capa. Primeiramente eu mandei para o Kevin algumas referências do que eu gostaria que a capa aparecesse, além de traduzir também a essência do livro. Montei uma pasta com as referências das imagens que eu queria, do tipo de letra, cor, tudo. Mandei para ele, mas também com o recado de que eu gostaria de que parecesse um pouco com capa de revista dos anos 2000 e um pouco também com um pôster de um show de banda. Então, ele tinha a missão de juntar essas ideias e juntar com as minhas referências pra gente começar a fazer a capa. E aí, foram surgindo várias capas nesse processo, que algumas delas são essas aqui que estão passando aqui. Ele foi começando a desenhar, a gente foi começando a ajustar. Ele me mandava, eu via a fonte, via, isso aqui pode manter, isso aqui pode tirar. Assim, desde a primeira versão que ele me mandou, eu já curti muito. Eu falei, vamos seguindo aí no caminho. E o Kevin, ele foi muito profissional, porque ele me falou que a gente não podia usar uma fonte pronta. Ele criou o lettering da capa do zero, com as referências que eu mandei, e a gente foi ajustando. O lettering da capa ficou esse aqui. Agora olhando a capa inteira, né? Então a gente tem na capa, tem um lettering, tem uma imagem e tem alguns desenhos também. A imagem da capa, que é essa imagem aqui, a foto deles, da banda, eu imaginei como se fosse uma foto que eles tivessem tirado no dia do show dentro do camarim. Então essa foto seria como se fosse o último registro da Persuasão antes da tragédia acontecer. No resultado final da capa, foi como se alguém tivesse pegado e feito uma colagem de um pôster com umas informações da banda e escrito algumas coisas à mão também. Tanto que no cantinho da foto aqui, vocês podem ver que tem uns adesivos, né? Um durex, como se alguém tivesse colado a foto em um pôster. Esse pôster, inclusive, ele está colado em algum lugar, tem essa dobrinha aqui, né? Dando a entender que era um papel, que era um pôster. E aqui no canto, como se fosse um código de barras, nós colocamos a data que tudo aconteceu do show, dia 8 de julho de 2005. Esses detalhes aqui, esses desenhozinhos feitos aqui, que eu falei com o Kevin que eu queria que passasse essa ideia de como se alguém tivesse pegado uma caneta e escrito o que achava sobre cada um dos personagens ali à mão. Sobre até um pouco a personalidade de cada um e de como eles aparecem na história. O Theo, ele é confiável, né? Algum personagem ali que ele tem um alívio cômico, tem os defeitos dele, mas ele é um cara confiável, então confiável pra ele. Sexy pro Lorde, porque ele era o mais bonito ali da banda, mas também ele era muito sexualizado. Pra Valentine tem ali interrogação, porque ninguém sabia o que aconteceu com ela. Esse é o mistério que permeia o livro. E o chifrinho e, ao mesmo tempo, uma auréola em cima dela, porque ela é a heroína, é a vilã, é só lendo pra saber. E o legal pro Rick, porque, né, apesar dos defeitos, dos dramas, de todo o choradeiro o livro inteiro, ele era um cara legal, né? No fundo, ele era um cara legal. Mas se você é millennial, você vai captar a referência de onde eu tirei esse sexy, legal e confiável. E se você lembrou disso aqui, do Orkut, né? Desculpa te dizer, mas a gente tá ficando velho. E se você é millennial também, vai entender de onde eu tirei o lettering para escrever o meu nome. Esse tipo de fonte aqui era um tipo de fonte que era muito comum da gente usar no MSN, no status do MSN. Então existiam vários tipos de sites que faziam um tipo de fonte que ficou muito popular para status de MSN e para escrever depoimentos no Orkut também. É um detalhe que eu resolvi colocar para deixar ali um pouco nostálgico, né? E quem viveu essa época de Orkut, MSN, bateu o olho ali e vai lembrar. Mas é isso, galera. Esse foi o resultado da capa. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti muito. Foi muito divertido fazer também, de pensar todas essas coisas. Nossa, foi muito legal, sabe? Eu acho que foi uma das partes do livro que eu mais gostei de participar e de escolher todos os detalhes. E se tem um conselho que eu posso dar para vocês que estão escrevendo o livro, é de, quando for fazer a capa do livro, procurem capistas que vão ter o cuidado de, às vezes, acolher sua história, porque eu tive que contar um pouco da história pro Kevin para ele entender o que eu queria. Vamos valorizar o trabalho dos capistas também. E a capa, querendo ou não, é a primeira informação que chega no leitor. Então, na minha cabeça, tinha que ser, assim, uma capa bem bonita para já ter uma primeira impressão boa da história. Fica a dica, galera. Façam capas bonitas, que vale muito a pena e é muito divertido esse processo, tá bom? Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da capa.